dar início, em termos oficiais, a esta abertura do ano letivo, em 2011-2012. Substitui-se o professor Dr. Carlos Rodrigues, vice-presidente do IPVC, excelentíssimo presidente da Câmara de Valença, Dr. Jorge Mendes, excelentíssimo presidente da Associação de Estudantes, Márcio, lá está, caros colegas docentes e funcionários, meus senhores e minhas senhoras, é com grande satisfação que nos reunimos nesta sala para simbolicamente comemorar a abertura oficial do ano letivo 2011-2012. Apesar de, como sabem, as aulas já terem iniciado em finais de setembro, a última fase da candidatura foi concluída apenas na semana passada, razão pela qual a abertura oficial é efetuada nesta data. Queremos assim dar as boas-vindas a todos estes novos alunos que nos escolheram como entidade formadora dos seus percursos de vida. Certamente faremos tudo para que vos seja proporcionado um ensino de qualidade que vos prepare para um mundo altamente competitivo e competitivo. A ESC encontra-se numa região transfronteiriça com inúmeras oportunidades de desenvolvimento. Com a construção do novo edifício, conseguiremos afirmar-nos ainda mais como entidade regeneradora da economia da região. Somos também um veículo motor para atrair novas empresas que necessitam de mão de obra qualificada e fixar pessoas numa região com baixo índice de população. Estejam certos que, apesar do contexto de crise em que vivemos a nível europeu, sem margem de dúvida que a formação é um dos melhores instrumentos que podem fazer. No médio e longo prazo, cada um de vocês conseguirá extrair, certamente, elevados dividendos desse investimento. Não é necessário relembrar que cada um de vocês que vivemos atualmente num forte contexto de crise parece não querer desaparecer no curto prazo. A diferença entre este contexto de crise e os restantes do passado é que, infelizmente, nesta crise todos somos os atores. As restantes crises do passado surgem na nossa mente apenas como uma mera lembrança dos capítulos dos livros de história e que, na maior parte dos casos, pareciam até pouco irrealistas. Fruto de um longo período de baixas taxas de juros, criou-se, essencialmente na última década e meia, e com especial incidência nas camadas mais jovens que nunca assistiram a uma crise com fortes proporções, expectativas demasiado otimistas sobre o futuro. Estas expectativas levaram a que muitas famílias se endividassem muito para além do que seria desejado. Como responsável por esta instituição, tem por objetivo não só formar-nos a nível académico, como também ao nível ético e ao nível de responsável, relembro a todos estes jovens que agora iniciaram a sua vida académica e que ainda não entraram no mercado de trabalho, que a vida profissional se começa pelo início e não pelo fim. Quero com isto dizer que ao longo desta última década, muitos foram as pessoas, essencialmente os jovens, que tentaram saltar muitas das etapas da vida e quiseram iniciá-la pelo fim. São exemplo disso os cerca de 90 mil carros de luxo que o Ministério das Finanças pioneirou nos últimos tempos e que não tem a quem os vender atualmente. Nunca deixem de acreditar que quanto mais trabalho, mais sorte terão na vossa vida. Talvez a maior parte de vocês não se lembre, mas a ESC iniciou a sua vida académica no ano de 2001, logo após a primeira crise que talvez a vossa memória ainda guarde. A determinada crise de Nasdaq do ano 2000. Por isso, a crise nunca foi algo de novo para a professora Flor Bela, que durante muitos anos geriu de forma exemplar esta escola, e para mim e para o engenheiro Luís Barreto, que a sucedeu na direção desta instituição. Sempre tivemos o cuidado extremo de fazer crescer a ESC de forma sustentada ao longo destes anos, com um extremo controle dos custos da instituição. As crises podem ser vistas como algo maléfico por parte da sociedade, mas como diretor desta instituição gosto de olhar para elas como um fortíssimo desafio. As crises testam as organizações, instituições ou países nos seus valores, nas suas pessoas, nas suas estratégias e na sua reputação. Quero com isto dizer que cada crise ou fortalece a empresa, a instituição ou o país, ou então faz com que ela desapareça. Estou plenamente consciente que a IES sairá deste período menos bom da história, muito mais sólida. Uma vasta equipa de docentes e funcionários esteve a trabalhar durante bastante tempo para preparar a submissão de novas ofertas formativas que venham ao encontro das necessidades do mercado. Alguma destas equipas trabalhou durante dias consecutivos até horas próximas daquelas que os alunos costumam utilizar para regressar da discoteca do início. A todos eles agradeço devidamente, de fundo do coração, todo o empenho. Sabemos também que, em paralelo com a crise, alguns outros problemas começam a surgir. É assim que acontece em todas as sociedades. Neste sentido, já a partir do próximo mês,
Passará a existir na ES um centro de apoio aos alunos na área de psicologia, droga, álcool e também, muito necessário, a nível de sexologia. Este serviço será prestado pelo Gabinete de Saúde do IPVC e pelos elementos do projeto Linha e Rabiscos do Gabinete de Apoio à Família do Grande Castelo. A direção da escola achou pertinente também ajudar, quer ao nível psicológico, quer ao nível de todas as outras áreas que sabemos que circundam tudo o que é ensino superior. É nosso objetivo apoiarmos para isso. Em termos conclusivos, gostaríamos de deixar a mensagem de que toda a equipa de docentes e funcionários da ES tudo fará para vos apoiar ao longo do vosso projeto formativo. Gostaria, antes de terminar, de vos deixar uma nota que o Dr. Álvaro Leite, da TAP, que era diretor da marketing da TAP, o doutor, disse-me ontem que não poderia estar presente hoje e pediu desculpa por isso, porque foi chamado de urgência para uma reunião com o Conselho de Administração em Lisboa hoje. Como sabem, penso que têm lido os jornais, temos uma comissão do governo no Brasil para discutir privatizações com a Presidente dele e a TAP, com a CAN, já há muito que se fala também de possíveis perspectivas de aquisição. E essa é uma das razões que está por trás também da ausência dele. Nós estamos menos bem representados e, para solucionar essa questão, pedi ao Dr. Francisco Torreira que preferisse, na mesma linha da estratégia que eu queria falar com o Dr. Álvaro Leite, que preferisse também uma destas que vai ser, como já nos habituou, neste sentido, chamaram então o professor Dr. Carlos Rodrigues para o nosso PVC e Diretores, João Alvieira, Sr. Presidente, caro colega, caros representantes estudantes, caros funcionários, caros colegas docentes, caros convidados. A primeira nota para um cumprimento do Sr. Presidente do Instituto Técnico do Castelo, por motivos de agenda, se prendem com estas premissas, agora os orçamentos, teve que se deslocar de urgência lá para o argumento dos implementadores dos estudos que temos aí que não possa estar presente. Não substituirei com o que ele tem, mas faremos os possíveis. Desde logo uma palavra muito especial aos estudantes. Nós os doutoramos. Parabéns por terem estado, obrigado por nos terem escolhido, por um lado. E dizer-vos duas coisas bastante rápidas, algumas das quais o diretor da escola já abordou ligeiramente, que têm a ver com a vossa passagem no melhor período, ou num dos melhores períodos da vossa vida, seguramente, vocês podem perceber-se-ão mais tarde, nesta passagem pelo ensino superior. Para duas normas. A primeira é a exigência que é necessária. Eu gostaria de deixar essa nota. Obviamente que não é nada que não se possa fazer, mas é um período onde vocês vão ter que honrar o vosso esforço, desde logo, mas também o esforço das vossas famílias, tendo a noção de que esse investimento na formação traz dividendos. Apesar, digamos, dos números de desemprego, nomeadamente ao nível de recém-licenciados, que é elevado, obviamente que a crise, isso é, digamos que eu, sendo jovem, já passei por algumas crises, algumas delas, ou seja, eu lembro perfeitamente da última vez que o FMI cá esteve, a meados dos anos 80, tinha eu, estava na universidade, tinha a vossa idade, ou seja, digamos que as crises passam, obviamente que deixam mazelas, mas temos que ter esta noção. Em Portugal, como em muitos outros países, na geral dos países, eu diria, a mobilidade social faz-se pela educação. Pode-se fazer, o que é que eu quero falar, o que é que eu quero dizer com mobilidade social? Basicamente, nós ascendemos a classes sociais que são mais elevadas. E um dos processos, se não um processo, obviamente nos pode criar, desde logo a milhões. É uma forma da gente disso acontecer, imigrar também, a sermos, digamos, empreendedores, construir, digamos, empresas, construir riqueza,
Mas, digamos, a forma principal para a mobilidade social, e nós precisamos disso em Portugal, é através da formação. É este, digamos que é este reto que vos deixo, é que se empenhe para que, digamos, todo o investimento que vão fazer do ponto de vista do esforço vós, e muitos através do vosso trabalho também e das vossas famílias, que não podem ser esquecidas, penso que esse retorno virá seguramente. Aos alunos, aqueles que não são valores, não é? O repto é o mesmo, não é? Continuar com este, digamos, com este investimento na formação, com a certeza que a instituição tudo fará para que a formação seja de qualidade e que, digamos, a vossa inserção no mercado de trabalho seja, digamos, a melhor e que vos sejam ministradas, ou que saiam da instituição com as competências necessárias para que possam ter um desempenho relevante na sociedade. Espero ter-vos cá todos no próximo ano, desde logo, mais aqueles que virão, e para os alunos, então, até ao próximo ano, numa atividade como esta, no início de um novo ano. Relativamente aos funcionários docentes e não docentes, eu, quer dizer, não trago boas notícias como vocês devem calcular, não é? Eu gostaria de trazer. Sei as dificuldades, todos estamos a sentir, quer dizer, com os cortes, isso não motiva, mas deixar uma nota que é a seguinte: eu gostava de pedir, até, que estas dificuldades não fossem, ou que nós conseguíssemos arranjar ainda energia suficiente para que estas dificuldades não nos desmotivem, no mínimo, ou eventualmente para que nos motivem. Eu sei que não é pedir pouco, nós fizemos um esforço muito, desde logo, ao nível do pessoal não docente, porque, quer dizer, aí, à parte das dificuldades que são, do ponto de vista dos conhecimentos e outras, vão ter que continuar a surgir, ou seja, as dificuldades do ponto de vista do trabalho vão ser grandes, não é? Nós temos exata consciência de que o número de pessoal não docente não é o adequado, não é o desejável, está bastante aquém. Não vos quero botar aqui falsas expectativas do ponto de vista que o número de colaboradores possa aumentar de forma significativa, ou até que possa aumentar. Mas é o que há. E é o que há. Não vale a pena também agora estamos aqui a entrar em floreados, depois saem dourados, levantando expectativas que depois não podem ser cumpridas. Relativamente aos nossos colegas docentes, as dificuldades são as mesmas, como é conhecido. Sendo que os reptos são maiores porque as responsabilidades também são outras. Não é? Desde logo se pede, porque isso é fundamental para a escola, para o Instituto, para a formação dos nossos alunos também, e para a acreditação dos nossos cursos, é que os colegas que estão a fazer um esforço de estar, digamos, a fazer a sua pós-graduação, o seu doutoramento, o façam, o mantenham, independentemente das condições iguais ou diferentes que possam surgir. Também aí, digamos que as notícias não são aquelas que nós gostaríamos de dar, ou seja, a dispensa continua assegurada no primeiro semestre do ano letivo 2011-2012, a dispensa no segundo semestre, essa não está ainda garantida. Eu gostava de dizer isso, que é por causa digamos, mais uma vez, por causa das expectativas. Mas gostava de dizer o seguinte, mas também não pode ser isso que nos desmotiva. Às vezes, eu gosto muito de pensar nas palavras, ainda que às vezes seja necessário. E às vezes digo que não apetece dizer desde logo, mas poderia escolher outras palavras. Eu não sou, digamos, não tenho isso, que é o seguinte. É bom, bem, desde logo, o empenho e a competência da dedicação dos nossos docentes são fundamentais para aquilo que é o objetivo da escola, ponto de vista. Que é fazer a nossa melhor formação a estes jovens que estão aqui e que nos podem exigir.
que nos devem exigir que nós os formamos com competência, digamos, para que eles possam ter um dividendo que expectar o investimento que eles e as famílias fizeram. Por outro lado, é bom que a gente também não desmotive, porquê? Porque também é o nosso lugar que está é o nosso emprego que está em jogo. E eu gostava de deixar isto, gostava de lembrar isto aos nossos colegas, neste caso docentes, obviamente que não docentes também, mas não docentes são bastante menos, e desse ponto de vista penso que tem uma responsabilidade acrescida. Se nós conseguimos ter sucesso naquilo que é as nossas formações, obviamente que continuamos a ter escola, continuamos a ter docentes e obviamente continuaremos a ter funcionários não docentes. Ou seja, a responsabilidade dos nossos docentes é também crescida por essa parte. Vamos fazer um esforço. Peço que nestas também o João Paulo já referiu, que é nestas situações de dificuldades e de apertos que muitas vezes a gente desenha por um lado, ou encontra por outro, escolhe por outro, caminhos que, se estivéssemos acomodados nas nossas não dificuldades, nem sonharíamos que eles existiam. Deixo o repto de toda a gente estar com o olho aberto, no sentido de vermos as oportunidades que nos vão preparando. Elas vão existir. Os tempos, como disse, não serão os melhores, mas também nestes tempos de dificuldades, muitas vezes as instituições e as pessoas conseguem dar caminhos, como disse outra vez, eventualmente nem sequer uma última palavra para aquilo que a gente costuma designar como sociedade civil, somos todos nós, comunidade, autarquias, empresas, outras instituições, a dar nota que o Instituto continua empenhado em fazer este caminho de parceria entre nós, a academia, e todos o resto, as empresas, as autarquias, as instituições. Porquê? Porque penso tenho certeza, que o desígnio é o mesmo de todos. Basicamente é fazer pessoas, comunidades mais felizes, mais prósperas, e para isso contem connosco, nós estaremos cá para, naquilo que pudermos e soubermos, sempre estaremos disponíveis como temos estado. E tenho dito aquilo que me trazia aqui, um bom ano, um ano de sucesso para todos. Empenhem-se, alunos, empenhem-se também docentes, alunos, sejam exigentes, porque só assim, sendo exigentes, vocês têm esse direito. Exigentes cumprindo, okay? Sendo exigentes igual convosco, e depois também com a escola, não é? Porque a escola precisa de pessoas que puxem por ela, porque isso também nos motiva, também motiva a academia, no sentido de todos fazermos, digamos, fazermos aquilo que nos propomos, que é fazer uma escola melhor, uma cidade melhor. Muito obrigado. Todos, Sr. Vice-Presidente, o professor Carlos Rodrigues, Sr. Diretor da Escola Superior de Ciências de Valença, o professor João Paulo Gueiros, os senhores ex-diretores, mas sempre diretores no coração de todos os alunos, não só também da comunidade valenciana em geral, passaram, os mais convidados, os professores, funcionários, alunos, comunicação social, meus senhores e meus senhores. Estamos hoje aqui a marcar o início do ano letivo, que muitos de vós já iniciaram, o vosso percurso é excelente, como disse há pouco o Sr. Diretor, e que eu tenho tido a oportunidade de observar, na rua pelo menos, e vamos fazê-lo, este ano letivo, a marcar toda esta abertura com um contexto muito específico, que é internacional, em especial europeu, muitas vezes a gente tende a confundir os problemas do mundo, quando dizemos que os problemas são do mundo, que não são sobretudo europeus, nesta altura são mais europeus do que do mundo. Uma situação muito específica em Portugal, mas também uma situação específica e aqui muita esperança para a Escola Superior de Ciências Empresariais, que eu creio que vai ser cada vez mais profícua no futuro. Em termos europeus, gostava de deixar aqui a tua vez a chega, dado aquilo que já foi dito. Hoje somos o Europa 27, diz, com o mesmo papel, mas no dia a dia parece que temos uma Europa 2. Isto é de agora. Que já andamos distraídos há uns anos, é que já no início da década, deste século, onde o seu Kohl era presidente da Alemanha, já se falava do eixo franco-alemão. Depois aquilo caiu, o Sr. Kohl foi-se embora, a referência dos anos, e o eixo franco-alemão desapareceu.
Hoje temos uma Europa liderada pelo eixo franco-alemão. Quem andou distraído acordou passado quase 10 anos e descobriu que a Europa dos 27 era sobretudo uma Europa liderada a dois, procurou arranjar soluções para os dois, em especial. E por isso, já começa a aparecer na opinião pública, até coberta de alguma imprensa, novamente a Europa a duas velocidades e, para espanto meu e de muitos, a possibilidade de termos 2 euros, um euro forte e um euro fraquinho. Como se alguém investisse num euro, num país que tivesse um euro fraquinho. Isto é impensável em qualquer parte do mundo. Os investidores investem nos países sem moedas fortes, atrativas, dinâmicas, que dão confiança. Nunca em países sem moedas fraquinhas, e muito menos um euro da categoria da segunda divisão. Não. Mas temos andado aqui neste barco. E também nos esquecemos que desde a Constituição da União Europeia, da CEE, nos anos 50, tivemos 2 marcos fundamentais que já passaram também muitos anos. Um foi em 1991, o Pacto Único, e depois, 10 anos depois, 2001, já neste século XXI, o euro. Portanto, desde 2001 até hoje, não se passou nada de significativo. Quando nós sabíamos, em 2001, e na altura o debate foi muito aceso, para quem cá estava, que era qual era o caminho que a Europa tinha que seguir a seguir à introdução do euro. Só havia um caminho, que era o caminho da integração política. Ou éramos uma Europa Federal, um Estado Federal, ou outra coisa qualquer que tinha que ser inventada. E o que é que nós fizemos durante 10 anos? Os políticos, os europeus, a opinião pública, os jornalistas, os estudantes, as academias, os professores, eu inclusive, estamos à espera que alguém trouxesse uma solução e deixámos andar. Então passaram 10 anos e hoje temos esta Europa numa encruzilhada terrível. Pode dar, inclusive, é que a nossa moeda única, o euro, possa entrar em queda livre de vez e possamos ter que reorganizar o sistema monetário europeu com dois para todos, inclusive para nós, porque, por qualquer motivo, nós tivemos que sair, ou se alguém quiser sair do euro, as pessoas honestas poderão querer ser eles a sair, e ficarem sócios. Para nós será muito doloroso, sobretudo para quem tem ativos no banco ou nos bolsos, este euro passarão a valer bem um terço do que vale hoje. Os nossos avós, os nossos imigrantes, que têm poupanças nos bancos, de repente ficam pobres. Portanto, temos aqui uma geração de pessoas, muitas pessoas, que têm hoje 65 e mais, e que ainda vivem das poupanças que têm no sistema bancário, de um momento para o outro, ficariam, não digo na penúria, mas com grandes dificuldades, muito mais do que aquelas que existem. Portanto, nem é bom pensar nisso. Portanto, para aqueles que falam isto assim com muita vontade, acho que é bom nem pensar nisso. E sermos críticos destas soluções. Em termos nacionais, também viu, estamos digamos que a consequência dos nossos atos coletivos. Claro que há aqui mais culpados do que outros, mas como disse o Sr. Diretor há pouco, nós vivemos da alavancagem. Antigamente a alavancagem só se falava nos investimentos empresariais, é que se falava da alavancagem. Hoje também diz que o Estado vive da alavancagem. Não, o Estado vive da alavancagem, o Estado gasta dinheiro a mais, depois vai ao banco de dinheiro e vai aos privados, os certificados da Folha, dos BTs. Ora, chegámos hoje, a 2011, e descobrimos que o Estado, não só português, tem uma dívida colossal, como pela primeira vez desde que nós nos lembramos, desde dos anos 20, o Estado português não está a pagar os empréstimos. Não está a pagar a Caixa de Depósitos, não está a pagar ou os outros bancos privados, não está a pagar. Portanto, o Estado português, por norma, pagava e tinham títulos de dívida que a gente denominava sem risco, e quando nós comparávamos investimentos em ações, as carteiras com risco, das carteiras sem risco, que eram os PTs e produtos do Estado, não tinham risco. Afinal, o Estado tem tanto ou mais risco do que o resto, e no caso dos gregos, os gregos vão pagar e vão ver a quantidade de bancos que ficam sem o dinheiro. Portanto, estas coisas, sobretudo quem estuda os mercados imobiliários, daí compara-se rendas perpétuas com este tipo de ativos, e diz que não tem um risco. Afinal, tem um risco também. Creio nós, os académicos, que andamos cá e gostamos imenso aqueles modelos econométricos que conseguimos apanhar. E depois ficamos perplexos. Porque também nos esquecemos de uma coisa, quem é de economia ou quem estuda economia percebe. E nós estudámos isso durante muitas aulas no meu tempo em macroeconomia, que era um multiplicador de crédito bancário. Que era uma ferramenta até de uns perigosos neoliberais, monetaristas, mas que levado ao limite, a gente podia usar ali, com uns depósitos, depois prestam dinheiro a outro, e a outro, e a outro, o mesmo dinheiro, como isto a crescer. Isto é verdadeiro.
nos anos 70 resolveu muitos problemas, sobretudo para Estados e entidades que viviam em países em que os Estados não podiam ter mais dívida, não podiam ter mais despesa. Bem, só que nós vamos isto ao extremo. Mas não foi só os privados, realmente eram os privados que faziam isto. As famílias, as empresas, foi também o Estado. Portanto, e o Estado hoje está nesta situação ingrata de não conseguir assumir os compromissos que estabeleceu com privados e com outros Estados por este mundo fora. Portanto, durante, sobretudo, os últimos 2 anos, isto é uma crítica política, acho que cresceu este efeito multiplicador do crédito bancário, com o objetivo de expandir a procura a um gasto exacerbado do Estado. Ou seja, tivemos 2 entidades, uma via despesa pública, com emissão de dívida, outra via multiplicador de crédito, a gastar dinheiro para impulsionar a economia. E passados 2 anos, a economia não cresceu o que nós gostaríamos, antes pelo contrário, e ficámos todos com dívidas em excesso e com dificuldades em colocar esses compromissos. Neste momento, e para não ser mais pessimista, existem aqui algumas janelas de esperança também. Eu sei que o Estado, a Administração Central, tem muita dificuldade neste momento em encontrar verbas, inclusive para apoiar aos funcionários. Portanto, as reuniões que têm tido com o Secretário de Estado e Ministro, a preocupação deles é, a partir do dia 15, arranjar dinheiro até dia 20 para pagar aos funcionários por um lado. Mas existem alguns agentes que poderão, e eu vejo que eu convido, dar aqui alguma resta de esperança para os próximos anos. Primeiramente, o setor privado exportador, e aqui em Valência temos um conjunto de empresas que estão cá, que hoje estão no limite da sua capacidade e querem expandir a produção. Sobretudo a indústria automóvel, que está cá sediada, hoje está nesta situação. Também na área agroalimentar, há uma empresa cá que tem um negócio muito aceitável, que não dá mão de alegria, portanto está também no limite da capacidade, quer construir uma unidade nova, onde devia investir alguns milhões de euros. E bem, pequenas empresas da metal mecânica que têm tido bons resultados apesar das dificuldades. Sobretudo estamos a falar de uma componente exportadora que continua a ser atrativa, embora se os problemas da Europa se mantiverem durante mais alguns meses, é natural que também possa afetar esta indústria. Em relação às escolas superiores de ciências empresariais e o futuro, eu sei que hoje, alguns, ou este ano, alguns terminarão o curso, a vossa licenciatura, outros estão a iniciá-la, e eu gostava de vos relembrar aquilo que disse há 2 anos atrás, quando aqui estive numa abertura também da coletiva, a minha primeira, que da mala, não é? Não sei se alguém se recorda, disse eu tinha feito uma mala feita. Uma mala, com roupa, com os livros, com passaporte, e a gente tem que ir onde houver oportunidades. E temos já sempre muito atentos às oportunidades. Eu sei que para muitos isto parece um drama, pode ser um drama, mas não é o fim do mundo. Porque eu, quando tinha 21 anos, ainda estava a estudar. Ou seja, muitos de nós, os menos jovens, digamos assim, aos 21 anos estávamos para o nosso segundo ano. Depois tínhamos mais 3, portanto, nós nunca acabámos o curso antes dos 24, e depois os homens tinham um problema, é que tinham que tirar a prova. Eram mais 2. Portanto, a gente, antes dos 25 nunca acabava o curso. Portanto, meus amigos, sobretudo os rapazes, mas também as senhoras, aos 21 anos era uma boa altura para a gente conhecer muito e trabalhar quando houver oportunidades. Portanto, podem ir à vontade, trabalhar em qualquer parte do mundo, aos 25 voltam para cá e reiniciam as vossas vidas profissionais e familiares. Portanto, não é nenhum drama, não é nenhuma tragédia. Portanto, estão numa idade, eu sei que muitos de vocês já não podem muito aí nos voos da Ryanair. Portanto, não é drama, não é um fim do mundo. Temos que encontrar emprego onde ele exista. Eu vejo muitos jovens, com 16, 17 anos, cujo horizonte de Deus já não é Portugal. Eu falo com eles, mas quando falam da sua vida no futuro, não é Portugal. Falam onde houver oportunidade. Eles falam no mundo. Se têm que ir para longe, vão para longe. Se têm que ir para Paris, vão para Paris. Se têm que ir para a América Latina, vão para a América Latina. É bom ter esse espírito. E é com esse espírito que esta Câmara nos forma também, esse espírito de abertura, para a qual tem tido alguma solidariedade, algum companheirismo, um grupo de amigos que é muito importante. E é por isso que nos próximos tempos, fruto da colaboração do município, com a Escola Superior, do técnico e também com o Estado, com a Administração Central, vamos conseguir levar a efeito um conjunto de investimentos que, nesta altura, como Presidente de Câmara, me dão mais alguns cabelos brancos, não é óbvio, mas que são para levar para diante. Estamos a falar da construção exatamente das novas instalações da escola,
Nós já fizemos a aplicação de todo